Você já teve memórias que começaram com algo bonito? Tipo namorar, jogar aquele jogo com aquele amigo que você via raramente, ou voltar a gravar vídeos no seu canal de jogos. Mas só que com o tempo, os nossos erros, as nossas memórias ruins, as nossas mágoas, destroem aquelas lembranças e mancham tudo. Mas sabe, nossos erros, as nossas perdas, as coisas ruins que a gente fez, elas parecem ser como uma tinta que mancha aquele vestido, aquela roupa que é totalmente branca. E o mais estranho, aquilo que antigamente te fazia sorrir, dói só de lembrar. Nesse vídeo vamos falar sobre isso e criar uma solução para essas memórias que foram manchadas, pois na verdade eu tenho uma profunda que nunca conseguiu ser limpada. E eu quero te ajudar e me ajudar a conseguir limpar essas manchas de memórias que deveriam ser agradáveis, nostálgicas, mas que agora são apenas espinhos. As memórias que você tem na sua cabeça, toda vez que você lembra delas, é como se você estivesse revivendo elas. É como se você estivesse passando por aquela mesma situação novamente. E se essa situação for ruim, você lembra daqueles sentimentos ruins, daqueles momentos ruins. A lembrança original permanece boa, mas a interpretação nova, ferida, pesa. Você pode até ter tido uma memória boa, uma memória que te trouxe paz e felicidade, mas a nova interpretação agora pesa. A nova interpretação agora é ferida. Sabe por que a nova interpretação? Por conta que você sabe o que acontece depois. Por conta que você sabe o que vai acontecer depois. Você sabe a timeline. Essa parte você já sabe a timeline. Você começou vendo aquelas coisas boas, começou vivendo coisas boas. Você viu o começo tudo bom, só que você sabe como é que termina. Esse é o ponto. Você sabe como é que termina. É que isso que eu tô falando são manchas de memórias. O que isso quer dizer? Não quer dizer que é uma coisa que você necessariamente se arrepende do passado ou uma dor do passado, mas sim de uma memória que ela foi manchada, que a interpretação dela, toda vez que é lembrada, é uma interpretação ruim. É uma interpretação que causa dor, mesmo sendo um bom momento na memória, te causa dor só de lembrar. Uma lembrança original permanece boa, mas a nova interpretação é ferida e ela pesa. A vida pode mudar o cenário, mas aquela culpa, aquele momento que você deveria ter feito algo ou não ter feito algo, fica fixo, com uma mancha na memória. De vez em quando a gente passa a fase na nossa vida que, dadas situações, a gente acaba conectando aquela memória boa com uma memória ruim, com uma mancha ruim. Isso acontece talvez uma coisa que a gente fez ou deixou de fazer, ou uma coisa ruim que aconteceu com a gente. E tem vários fatores. Novamente, a vida pode mudar o cenário, mas aquela culpa não muda por conta que você tem um peso. Uma tinta que caiu em cima daquela memória que deveria ser boa. Aquele momento que você deveria ter feito algo ou não ter feito algo. Fica algo. E então essa mancha fica fixa. É uma mancha fixa na memória. Mas olha aqui, mesmo sendo uma memória boa, a gente sabe o resto da timeline. E imagina, exemplo, o começo de um relacionamento. O começo do relacionamento pode trazer boas memórias, felicidade, paz. Mas só que o relacionamento pode terminar da pior maneira possível. E toda vez que você lembra do começo do relacionamento, mesmo ele sendo algo bom, mesmo sendo algo que te trouxe paz, felicidade, você sabe a timeline. Você sabe o fim disso. Você sabe como é que termina isso. Você sabe o que vai acontecer. E você começa a anexar a isso com uma interpretação. E essa interpretação que você anexa nessa memória se torna ruim. Tipo nostalgia. Tem pessoas que, como eu, amam a nostalgia. E isso é um sentimento muito, muito bom. Extremamente bom. Mas elas têm interpretações diferentes da nostalgia. Ela tem uma interpretação de um tempo que nunca mais vai voltar. A questão é que, sim, aconteceu umas coisas que talvez não vai dar mais pra voltar, né? Você não é mais uma criança, exemplo. Mas você consegue modificar, transformar e mudar. E conectar aquilo com algo melhor. Como, exemplo, você pode, na sua infância, você pode tá com saudade de jogar cartas com seus amigos. Mas isso nada te impede de você, exemplo, jogar um jogo de cartas, algum jogo online, ou chamar os seus amigos novos para jogar um jogo de carta. Não tem nada de ruim em criar novas memórias. Em criar novas memórias com base nas experiências antigas. Porque não tem nada de ruim. Você apenas modifica, você apenas transforma e faz o que foi bom, talvez até mesmo ser melhor. Calma aí que eu já explico esse ponto. Mas aqui tem um ponto muito importante. Mas para isso fazer sentido de verdade, eu preciso te contar a minha história. Porque ela mostra exatamente o que é essa mancha e como poderíamos possivelmente limpar ela. Pois primeiro devemos saber a raiz do problema. E outra, eu também quero desabafar com você. E se você ouvir com atenção, talvez Deus use isso para curar algo dentro de você também.
Esse vídeo aqui vai ser muito importante para você e muito importante para mim. Esse não é o primeiro canal que eu tenho no YouTube. O primeiro canal que eu tenho no YouTube se chama, né, Caneco Produções. Mas o começo não foi assim. O começo desse canal foi totalmente diferente de como foi o possível fim dele. Vamos voltar a 2020. 2020 eu tava com uns 13 anos e tava na pandemia. Então eu e o meu amigo Otávio tivemos a brilhante ideia de criar um canal no YouTube. E tecnicamente a gente já tinha feito isso lá antigamente no passado, só que era só apenas duas crianças gravando coisas no celular idiota, sendo bem idiotas, né? Até que a gente criou um canal. E esse canal se chamava naquela época Os Canecos. E naquele canal eu e meu amigo gravava um jogo chamado Cuphead. E a gente tinha começado a gravar vídeos nesse jogo. E eu me lembro o começo. O começo foi lá, eu fui lá com o meu controle e o meu amigo Otávio no teclado, só esperando a logo do jogo terminar. E a primeira coisa que a gente fala foi algo mais ou menos assim: olá, meu nome é Guilherme. E olá, meu nome é Otávio. E hoje vamos jogar. A voz era tão aguda, o microfone era tão ruim. Mas o começo foi assim. Eu fui lá e gravei esse vídeo. Eu e meu amigo Otávio estavam jogando Cuphead. E quando eu postei esse vídeo pela primeira vez, o vídeo no mesmo dia pegou 100 visualizações. Isso pode ser pouco, mas foi muito pra mim. E eu fiquei muito feliz, ainda por cima foi no horário de noite. Foi uma coisa muito especial pra mim. Ao decorrer do tempo, eu e meu amigo Otávio começamos a postar bastante vídeos nesse canal. E a gente queria, nesse canal, fazer esse canal, Deus sendo o Mugman, ou no caso o Caneco, e ele ser o Cuphead, no caso o Chicrinho. No caso, ele interpretando um personagem e eu interpretando o outro. E depois que a gente terminar de gravar Cuphead, a gente ia gravar outros jogos. Só que a gente ia, sabe, tá no papel desses personagens. E a gente foi lá, gravou mais jogos, gravou mais gameplays ruins, né? Eu gravei também um vídeo lá, vídeos tutoriais, vídeos de dicas de Cuphead. E teve até o primeiro vídeo que pegou mil visualizações. E foi assim o decorrer desse canal. Gravei bastante vídeo, gravei bastante vídeo, até que chegou um momento que o meu amigo Otávio parou de vir alguns tempos na minha casa. Por conta de algumas dificuldades. E teve até um momento que ele teve que mudar de cidade. Mas ele parou de vir em casa, eu continuei postando aqueles vídeos. Só que o propósito estava se mudando um pouco. Porque era para ele estar junto comigo, mas só que ele não estava. Então eu continuei postando os vídeos. Continuei postando os vídeos de Cuphead. E passei por várias fases, tipo a fase do FNF, a fase do Cuphead e por aí vai. Só que teve uma fase, foi assim. Eu tinha feito um vídeo de desafio do Cuphead. E qual que era o desafio? Tentando zerar Cuphead sem atirar. E o vídeo explodiu. Explodiu demais. Pegou muitas visualizações. Era simples, eu usava uma relíquia chamada a relíquia do machado. Que toda vez que você dá uma machadada na cabeça do inimigo, ele toma dano. E eu tinha feito isso. Só que anos pra frente foi descobrir que eu fui o primeiro brasileiro a fazer isso. Tinha até sim, tinha um americano que tinha feito esse desafio, que só foi feito no primeiro mundo. Mas eu tinha sido o primeiro brasileiro que tinha feito isso. E eu fiquei muito feliz. Eu comecei a postar esse vídeo e depois eu postei também a continuação. E, cara, ficou fenomenal. Ficou fenomenal os dois vídeos. Só que tá, nesse meio tempo eu descobri o novo propósito desse canal. Principalmente foi depois de eu ter conhecido meu jogo favorito. E já que o meu amigo não estava mais presente, já que o propósito do canal tinha mudado e o nome tinha mudado também, de Os Canecos para O Caneco, eu tava percebendo que, será que é isso que eu realmente quero? Será que é isso que eu realmente quero? De verdade? Aí quando deu tempo, eu não sei se foi naquele momento, mas descobri que o propósito do meu canal não seria mais interpretar aquele personagem. Mas seria sim gravar vídeos que emocionassem as pessoas. Seria gravar gameplays em formato de filmes. Eu queria gravar jogos e transformar eles em filmes. E eu tinha essa ideia na minha cabeça, mas ainda não tinha colocado em prática. Só que ao gravar o segundo vídeo, eu fiz um desabafo no final, dizendo que eu não queria mais continuar porque era uma coisa trabalhosa, difícil, chata e não era o propósito do canal. Até que tudo bem. Só que aí depois de um tempo, eu continuei a postar meus vídeos. Eu postei FNF, Fortnite Funkin', e eu fiz o meu maior erro, né? Porque apesar de eu ter 50 mil inscritos naquele canal, eu gravei uma coisa que eu nunca ia gravar de volta. Depois de um tempo, depois de passar uma época, ainda não tinha essa ideia na minha cabeça de fazer um canal de jogos imersivos, eu acabei postando um vídeo.
que seria a terceira parte, depois de um ano, né, mais ou menos. Que era tentando zerar Cuphead sem atirar. Só que naquele vídeo, eu usava só que eu não usava só que eu usava poderes, né? Eu usava algum poder, algo do tipo assim, né? É um vídeo pra deixar diferente. Só que aí chegaram com um comentário maldito e falou que eu tava copiando um cara, e ele falou o nome do cara. Eu olhei esse canal e o canal que tava crescendo, gravando vídeo desse tipo. Eu comecei a me sentir mal, sabe? E estavam me acusando, sendo que eu comecei isso. Depois de algum tempo, eu comecei a me sentir mal, sabe? Mal por quê? Porque naquela época tinha lançado a DLC do Cuphead. E eu não tinha meu amigo. Eu não tinha meu amigo pra me ajudar. Eu não tinha o Otávio lá. O que foi que iniciou esse canal, de verdade. Ele não tava mais naquele vídeo. Ele não tava mais comigo. E eu tinha falado, meu irmão, por favor, usa o meu dinheiro que eu consegui nesse canal pra pagar DLC pra eu conseguir jogar esse jogo. Porque eu tenho que gravar bastante vídeos pra ficar famoso, né? Pra crescer, né? Eu fui lá e... eu comprei o jogo e comecei a postar vídeos da DLC, só que não tava funcionando. Todo mundo tava gravando vários vídeos da DLC desse jogo, mas só era eu que tava flopado. Até que chegou meu amigo um dia e pôde gravar comigo. E a gente gravou junto, a gente enfrentou esses desafios juntos da DLC, só que, de certa forma, não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Claro, ele conseguiu fazer uma jogada épica no jogo, e eu consegui também fazer uma jogada épica, vamos dizer assim. Mas não era mais o mesmo. Por que não era mais o mesmo? Eu não sei, os vídeos não estavam funcionando. Todo mundo estava fazendo coisas inovadoras. A relíquia amaldiçoada, eu descobri como é que você faz a relíquia amaldiçoada. Eu descobri como é que fez esse boss. Cara, esse boss tem aquilo ali. Cara, eles estavam fazendo desafios. Tinha um cara lá zerando só com machado. Tinha um cara lá tentando desbloquear a relíquia amaldiçoada. Tinha muito cara fazendo isso. E eu me senti que meus vídeos não estavam indo bem. E realmente não estavam indo bem. Todo mundo estava aproveitando, mas eu senti que eu não estava aproveitando. Eu não estava conseguindo gravar esses vídeos. O Otávio não estava mais junto comigo e eu me senti ruim. E toda vez que eu pego e olho o Cuphead, e olho esse jogo que fez parte da minha infância, eu e meu amigo Otávio vivemos jogando esse jogo. Eu cresci esse canal jogando esse jogo. Eu passei 5 anos com esse canal, porque esse canal tem 5 anos de vivência. E eu não teria todo esse conhecimento se não fosse pelo aquele primeiro vídeo que eu tinha postado. Porque depois daquele primeiro vídeo que eu tinha postado, eu comecei a estudar YouTube, eu comecei a investir, aprender tudo sobre ele. Eu comecei a aprender a como monetizar e como realmente fazer um canal crescer. E eu aprendi tudo isso se não fosse por aquele vídeo de 5 anos atrás. Se não fosse por conta do Otávio, eu nunca teria começado aquele canal. Se não fosse por conta dele, talvez eu teria que viver sob algum emprego. E sendo pra ser sincero, eu não quero ser empregado. Eu quero ser empreendedor, empresário. Eu quero ter tempo livre. E sem esse conhecimento, o meu canal não teria sido o mesmo. Sem esse conhecimento que eu obtive, eu não estaria aqui gravando vídeos como esse. Eu não teria ter o outro canal, Caneco YouTube, gravando vídeos. Eu não teria nem conhecimento para fazer crescer. Mas agora eu tenho conhecimento. E eu tô gravando esses vídeos mesmo sabendo que mesmo eles não tendo muitos resultados. Mas tudo isso não seria possível se há 5 anos atrás eu não tivesse postado o primeiro vídeo. Se há 5 anos atrás eu não tivesse postado o primeiro vídeo, não tivesse batido a cara, não tivesse começado, eu não teria esse conhecimento que eu tenho hoje. E praticamente seria impossível de eu ter uma renda financeira se eu não tivesse aquele conhecimento que eu aprendi, com aquele estudo dos canais que eu estudei. Se não fosse para aquele começo, eu seria uma pessoa totalmente diferente. E eu devo agradecer minha vida pelo meu amigo. Porque se não fosse por incentivo dele, nunca estaria aqui. Só que depois de tudo isso, eu não conseguia olhar o jogo mais normal. Porque toda vez que eu olhava o Cuphead, eu olhava aquela época do que eu poderia ter sido. Eu sei que eu poderia ter continuado gravando vídeos do desafio sem atirar, mas só que não era mais o propósito do canal. Porque depois de um tempo o propósito do canal se tornou esse: gravar vídeos imersivos. Eu quero gravar jogos tipo Omori, gravar jogos como Among the Sleep. Eu quero gravar esses jogos emocionantes assim. Eu quero gravar eles ou outro jogo lá, I Know I'm Not Human, essas coisas. Eu quero gravar esses jogos incríveis e transformar eles em filmes, porque eu quero que as pessoas se emocionem. Eu quero que o meu canal seja um local de experiência. Eu quero gravar vídeos que a pessoa assista e sinta realmente sentimentos no coração dela. Só que mesmo sabendo desse propósito, mesmo sabendo que eu fiz a escolha certa de não ter continuado fazendo desafios, eu ainda me sinto mal. Toda vez que eu olho o Cuphead, eu me lembro da época
que eu fiz aquele desafio. Eu lembro de tudo que eu podia ter sido. Mesmo não era pra eu ter sido aquela pessoa, eu me lembro tudo que eu podia ter sido, mas não me tornei. Eu me lembro da época onde que eu não consegui gravar bons vídeos da DLC do Cuphead. Eu não consegui, sabe, me divertir junto com todo mundo, porque naquela época todo mundo tava postando DLC de Cuphead, tava postando vídeos sobre aquela DLC de Cuphead e eu não fiz parte. Meus vídeos não cresceram, foram vídeos chatos. Eu lembro de eu não conseguir mais gravar com meu amigo Otávio. Eu me lembro dele falando que ele enjoou do jogo. Eu me lembro de tudo isso. E aquela memória que deveria ser uma memória boa, uma memória que causou muitas coisas boas pro meu coração. O que eu quero dizer é que toda vez que eu olho pra Cuphead eu me lembro do que eu poderia ter se tornado. Eu me lembro da época que eu não participei. Eu me lembro do desafio que eu recusei. E eu me lembro da época que eu tive que parar de gravar com meu amigo Otávio por conta que ele não tava mais aqui. Mas ele se enjoou desse jogo. Só que tem uma coisa que eu não comentei e que só fui descobrir recentemente. Não era só o Cuphead que tornava aquele momento especial, mas sim com quem eu estava compartilhando aquele momento especial. Muita coisa eu podia ter feito, muitos vídeos eu deveria ter feito ou não ter feito, mas eu apenas era uma criança. Eu apenas estava tentando fazer tudo dar certo. Só estava tentando dar meu máximo. E agora eu tenho novas memórias. E é isso que eu vou falar nesse vídeo. Agora o jogo se tornou um simbolismo melhor. E eu finalmente pude limpar essa mancha depois de anos. E é isso que eu vou tentar falar ao decorrer desse vídeo. Eu fiz algumas coisas aqui pra que pudesse me ajudar tanto a mim quanto a você. A primeira coisa é desabafar sobre o espaço, né? Desabafar com alguém, que dá espaço pra cura. Se não houver ninguém que você pode desabafar, se você não tem um amigo, um pai ou alguém que você pode desabafar, sabe? Se você tiver alguma pessoa que você pode desabafar de verdade sobre sua dor, faz assim. Se não houver ninguém, desabafe com Deus. Ele é o melhor amigo para sentimentos que ninguém entende. Mesmo você não conseguir formar uma palavra, Deus já te entende. Mesmo que você não consiga formar uma palavra, mesmo que você sentir que você explicou de maneira errada, Deus, ele te entende. Se você não conseguir se desabafar com alguém, desabafa com Deus. Outra coisa também é se perdoar pelaquela fase. Porque você tem que entender que você fez o melhor que tinha. Porque ninguém deseja mal para si mesmo. Você tinha apenas 13 anos. Talvez naquela fase você se sentiu mal pelas atitudes que você fez. E eu digo também isso pra mim. Porque se eu tivesse esse mesmo conhecimento que eu tinha hoje, talvez naquela época eu podia ter gravado vídeos muito bons. Eu não podia, eu teria gravado. Eu teria gravado muitos vídeos bons de DLC do Cuphead. Eu teria gravado, eu teria, sabe, teria feito muito bem. Teria feito de uma forma incrível. Mas olha, se perdoa. Você fez o melhor que você tinha. Exemplo, você falar numa prova, você estudou o máximo que você conseguiu e você tirou, por exemplo, 7. Se você deu o seu máximo, tá tudo bem. Se você tem 10 pães e a outra pessoa quer que você doe 11 pães, não dá, porque você tem apenas 10 pães. E se você doasse 10 pães para outra pessoa, você já deu o seu máximo, entende? O que eu quero dizer? Você fez o melhor que tinha. Você fez o que você achou que era certo. Então, se perdoe. Se perdoe. Você talvez foi apenas uma criança naquela época como eu. Porque no final a gente não deseja mal pra ninguém mesmo. Nenhum humano deseja que os seus planos fracassem. Que as suas pessoas ao seu redor... Que seus planos fracassem. Que você se sente mal. Que você não consegue nada. Que você vive uma vida de dor, de sofrimento. Nenhum ser humano quer isso. Você só fez o melhor que você podia. Então... se perdoa. Talvez você só tinha 13 anos, que nem eu tive naquela época. Mas eu dei o meu melhor. Então tá tudo bem. Outra coisa. Crie novas memórias. Sabe, aquelas memórias ruins, memórias que foram manchadas. Por que a gente não cria novas memórias? Foda-se, o seu tempo não volta. Isso não quer dizer que você não pode transformar essa nova memória em algo muito especial. Algo que deixa você e Deus super feliz. Dane-se, seu tempo não volta. Vamos fazer novas memórias inspiradas nas antigas. Boas e talvez até mesmo mais memoráveis. Nada de ficar no eu perdi minha vida, oh céus, eu perdi minha fase, nunca mais vou ser feliz, o que será de mim? Esse pessimismo não vai te levar a nada. Existe uma diferença entre tarde e tarde demais. O que eu tô querendo dizer? Vamos criar novas memórias. Foda-se, seu tempo não volta. Vamos criar memórias bonitas, memórias talvez mais memoráveis, memórias inspiradas nas antigas. Como assim? Por que agora eu não posso simplesmente entrar, baixar o Cuphead, entrar e jogar? Só que jogar só pra mim.
Não jogar pra gravar uma gameplay. Não jogar junto com um amigo. Porque eu não crio uma nova memória. Porque eu não crio uma nova memória e termino o que eu nunca consegui terminar no Cuphead? Porque eu não platino o jogo? Porque eu não faço desafios pra mim mesmo e não para outras pessoas? Porque eu não posso criar uma memória nova pro Cuphead pra mim? Porque eu não posso criar a memória do Cuphead como uma memória de redenção? De redenção ou de uma memória de maturidade? Porque eu não posso dar um novo simbolismo pra isso? Porque eu não posso fazer uma nova memória inspirada na antiga? E quando você perdoar, que tiver criando novas memórias, use o cancela quando ela voltar. Vá lá, fala, desabafa com Deus. E quando essa memória voltar pra você, do que você poderia ter sido, fala, cancela, eu fiz o que eu pude, eu fiz o meu melhor. Use o cancela quando ela voltar. Quando você sabe a verdade, use o cancela quando ela voltar. Agora que você sabe da verdade, né? Quando você sabe da verdade. Mas só que só vai funcionar quando você só desabafou, perdoou e entregou pra Deus. A maioria dos criadores não querem ser famosos, querem ser reconhecidos. Então, use cancela quando ela voltar. Agora que você já sabe da verdade, né? Mas ela só vai funcionar pra você se você já desabafou e perdoou e entregou isso pra Deus. Só vai funcionar o cancela, mentalmente ou falando, quando você já tiver entregado, perdoado a si mesmo. Então, vamos criar novas memórias boas. Vamos lembrar das boas coisas e não das ruins, para que as boas coisas continuem habitando dentro de você. Vamos lembrar das coisas boas, vamos criar memórias boas. Vamos lembrar daqueles momentos bons, daqueles momentos de companheirismo, de amor, de felicidade. Então, escute com atenção. Depois que eu terminar esse vídeo, desabafe com Deus. Desabafe com Deus. Fale com Deus pessoalmente. Ore para Deus, é só falar com Deus. Ou se você preferir, você pode escrever. Ou se você preferir, você pode até mesmo tocar uma música no violão, essas coisas. Mas você tem que se libertar. Você tem que se libertar do seu passado. Você tem que se libertar do que você poderia ter se tornado ou não. Pois Deus estava com você. Mesmo você querendo ou não, Deus estava com você. Deus estava vendo tudo. E você sabia que você queria uma coisa boa para si mesmo. Você não queria que seus planos dessem errado. Você só... Talvez era uma criança. Você só... Talvez não tinha maturidade. A cura começa no momento que você decide não carregar isso sozinho. Entregue isso para Deus. Eu acabei de fazer isso agora, mas entregue suas dores para Deus. Entregue suas manchas. Entregue as suas roupas que estão sujas por conta da mancha do passado. E deixa Deus lavar. Deixa Deus limpar. Vamos fazer novas memórias. Vamos lembrar das boas memórias. Para que elas durem para sempre. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até.